Oi, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para dar uma aula para vocês sobre o início do feudalismo, que inicia com o quê? Com a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Meu nome é Clarice Souza e eu vou dar aula para vocês de história. Vamos comigo rumo ao conhecimento? Vamos embora! Então vamos lá. Como começou o feudalismo? Começou com a queda do Império Romano do Ocidente, causado pelas invasões dos povos bárbaros, certo? Então, primeiro eu quero dizer para vocês o seguinte: os povos bárbaros não eram que eles eram bárbaros, como a gente pensa hoje o sentido de bárbaros, tá? Isso, quem chamava esses povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano de bárbaros eram os romanos, certo? Então, esses povos eram os povos que viviam fora do Império Romano, eram considerados bárbaros pelos romanos, porque não tinha a mesma língua, não tinha a mesma cultura que os romanos, ok? Eram os vikings, tá? Eram os francos, eram todos os povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano. Eu já desenhei aqui para vocês deixa eu ver, um ovo, eu nem sei, um feijãozinho, feijão grande aqui para vocês. Vocês imaginam, tá? Que isso aqui é a fronteira do Império Romano do Ocidente. Isso, gente, tem que ficar bem claro. Por quê? Porque o Império Romano do Ocidente, a capital ficava em Roma. Império Romano do Oriente, a capital ficava em Bizâncio. Depois Constantinopla, né? E aí, o que acontecia? Nós temos que entender o seguinte, que após a queda do Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente ainda sobreviveu por mais 1000 anos. Então, a gente tem que ter isso na nossa mente, certo? Então, a queda do Império Romano do Ocidente, causado pelas invasões dos povos bárbaros eram chamados bárbaros pelos romanos, ok? Por isso que se chamam bárbaros. Não é que eles eram bárbaros, é que tinha cultura diferente dos romanos. Os romanos os consideravam bárbaros, tá? Então, a invasão dos povos que viviam fora da fronteira do Império Romano causou, tá? A fragmentação desse império e a destruição do Império Romano do Ocidente. Então, a primeira coisa que as pessoas, que aconteceu aqui foi o processo de ruralização. Vou escrever aqui, ó. Ruralização. O que é um processo de ruralização, professor? Olha só. Pensa, se você mora em uma cidade e você mora no campo. Vamos imaginar, você mora em uma cidade e você mora no campo. Vem um monte de gente invadir o império para assaltar, para roubar e para tomar posse. Vocês acham que primeiro ele vai no campo ou ele vai na cidade? Você acha que tem mais coisas para serem roubadas, coisas de valor, no campo ou na cidade? Pois é, nas cidades, né? Então foi a mesma coisa que os povos que viviam nas cidades, os romanos que viviam na cidade, começaram a sair das cidades e fugir para o campo, certo? E aí, essa fuga das cidades para o campo foi o processo de ruralização, certo? E aí, quando esses romanos chegavam no campo, esse campo tinha um dono, certo? Esse dono, mais tarde, tá? Ele vai ser chamado de senhor feudal. E aí é que começa o processo, tá? Do feudalismo, com a fuga dos romanos da cidade para o campo devido à invasão dos povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano. Beleza? Então a gente agora vai ver os slides, tá bom? Vamos lá?
Feudalismo e suas características. Então, nós vamos começar a nossa aula dos slides a partir desse momento que a gente já conhece como começou o feudalismo, o processo, beleza? Aqui nós temos o feudo. O senhor feudal mora no castelo, tá? E os servos vivem ao redor nas terras, tá? Que fazem parte do feudo. O feudo é a unidade de produção do mundo feudal. É lá que se dá todas as relações sociais, culturais, políticas, econômicas dentro do feudo. Beleza? Então, veja bem, é interessante pensar o seguinte: nós tínhamos o rei, e o rei não tinha poder, não mandava. Nessa época do feudalismo, o poder era descentralizado, era fragmentado. Cada senhor feudal mandava no seu feudo. Cada senhor feudal fazia as leis do seu feudo, certo? Então, o poder nesse período era fragmentado, era descentralizado. O poder é centralizado quando ele está na mão de uma pessoa só. O poder é descentralizado quando ele está na mão de várias pessoas. Então, nesta época do feudalismo, cada senhor feudal tinha um pouco de poder. Por isso que a gente fala que o poder estava descentralizado. Então, nesta época aqui, nós temos os nobres e nós temos os servos, os camponeses, certo? Vou falar aqui uma coisa para vocês muito interessante. Nessa época não existia mudança de classe social, certo? A classe social a que você pertencia era a classe que você nascia. Você não tinha nessa época a possibilidade de mudar de classe social. Se você nasceu camponês, você vai ser camponês o resto da sua vida. Se você nasceu nobre, você vai ser da nobreza o resto da sua vida, certo? Então as relações sociais se dão por meio do casamento entre classes sociais, certo? Então, nessa época, a sociedade era estática, não existia mudança de classe social, ok? A classe social se dava, quem definia era o nascimento, beleza? Então, os camponeses, que também são chamados de servo, que são camponeses e servos, é a mesma coisa, certo? São as pessoas que trabalham e sustentam todo o sistema feudal. E o que acontece? É interessante o seguinte: neste período aqui, os servos, eles não podiam deixar o feudo, abandonar o feudo. Por quê, professora? Porque nessa época aqui, o que acontecia? O servo estava ligado à terra. E como tinha pouca gente no mundo, vamos dizer assim, né? Porque nessa época os conhecimentos com relação à agricultura não eram muito desenvolvidos, então mesmo que eles plantassem, eles não conseguiam colher muito, aí existiam as pragas, as pestes, as doenças, então vários fatores faziam com que a taxa de natalidade, de mortalidade fosse muito grande. Então o senhor feudal não podia abrir mão dos servos, porque os servos é que trabalhavam, ok? E outra, então professor, os servos são escravos? Não, os servos não são escravos. Isso é muito importante, é bacana deixar isso bem claro, tá? O servo, ele não pertence ao senhor feudal. Ele trabalha nas terras do senhor feudal, ele não pode deixar as terras, porém ele não pertence, ele não é um objeto do senhor feudal. E o escravo já era um objeto. Certo? O escravo, ele vem com essa diferença. O escravo era objeto do seu dono e o servo não. Beleza? Então, vamos lá. Em 843, o Império Carolíngio enfraqueceu e foi dividido entre os netos de Carlos Magno. Houve assim uma fragmentação do poder do rei e os nobres passaram a ser mais poderosos.
Aí nós temos a invasão dos vikings, né? Vikings, árabes, húngaros na Europa. E os reis carolíngios pediram ajuda militar aos nobres e em troca doavam a eles um feudo. O que era um feudo? O feudo era uma grande área de terra, tá? Então aqui a gente tinha, a reserva ou manso senhorial, que é esse número 1. Aqui nós tínhamos a casa do senhor, que era o castelo. Aqui nós tínhamos o manso servil, tá? Que está nesse número 3. E as terras comunais, que é o número 4, certo? Então, assim se configurava um feudo, tá? Então, o feudo, eu falo que o feudo é a unidade de produção do mundo feudal. É lá que se dá todas as relações sociais, econômicas e políticas. Beleza? Então, não podemos esquecer isso, tá? Isso é fundamental. E quem manda no feudo? O senhor feudal. Beleza? Aquele que doava um feudo era chamado de sucerano. Ele doava o feudo, era sucerano. E quem recebia o feudo era chamado de vassalo. Os dois faziam um acordo de proteção e defesa militar através de um juramento de fidelidade. Então, quem doava um feudo? Eu tenho um pedaço de terra e eu dou, eu não deixo de ser dono. Eu dou, meio que faço o sistema de meieiro, certo? Eu dou para outra pessoa um pedaço da minha terra e em troca ele me paga por meio de alimentos, de impostos, ok? Então é como se fosse um sistema de meieiro. Quando você empresta a sua terra a alguém produz na sua terra, mas a terra não é dele, é sua. Beleza? Então era mais ou menos isso aqui. Então o sucerano, ele doava uma parte da terra e quem recebia era o vassalo. Essa relação se dava entre os nobres, tá, gente? O camponês está fora dessa relação. O camponês só entra no sistema feudal para trabalhar e pagar impostos. Beleza? Então, aqui a gente tem, tá, um juramento. O nobre proprietário do feudo passou a ser conhecido como senhor feudal. E os camponeses que trabalhavam no feudo eram os servos, né? Que a gente já conversou sobre isso aqui. Ah, interessante, volta só um pouquinho, por favor. É interessante porque, olha só, tem um filme chamado Coração de Cavaleiro, você pode assistir, beleza? Procura e assiste. Fala exatamente de um camponês que quer ser um nobre, que quer ser um guerreiro. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, só quem pode ser cavaleiro é o nobre. O camponês, ele não pode ser cavaleiro, certo? Porque até mesmo porque cavalo, armadura, espada são coisas caras que o camponês também não teria condição de ter. Certo? Então nesse filme trabalha bem essa questão. Dê uma olhadinha que você vai gostar, tá bom? O senhor feudal era muito rico. Além disso, era a autoridade máxima de seu feudo. Julgava, aplicava penas, cobrava impostos dos seus servos. Sua residência era uma fortaleza e era o castelo protegido. Então aqui nós temos uma imagem, uma iluminura, uma pintura, tá, de um senhor feudal. Aí aqui a gente tem, tá, castelos, são castelos atuais, tá, que a gente encontra na Europa hoje, beleza? Bacana, hein? Olha como o passado está presente e o presente está passado e tudo se mistura. A história, ela é cíclica, ela se repete e ela se sustenta e ela está aí hoje. Olha o castelo da foto anterior, é o castelo que hoje nós encontramos, se a gente for lá visitar, em alguma parte da Europa, tá? A gente vai encontrar os castelos medievais, né? Então, são histórias que se perpetuam, que continuam vivas na nossa memória, para a gente não esquecer.
Então, a gente sabe que os castelos já tem vários filmes, né, de Hollywood, de época. Eles gostam muito de castelos, de guerras, muralhas e fossos, né? Quem nunca viu um filme sobre os tempos medievais, né? Todos nós já vimos um filme desse e a gente gosta. Então, o que é o feudalismo? É um sistema baseado na fidelidade entre os nobres guerreiros, suceranos e vassalos, e na dominação exercida sobre os camponeses, os servos. O feudalismo se desenvolveu na Europa durante o período da Idade Média, que vai do século V ao século XV. Isso aqui são algarismos romanos, tá? O V5 e o XV15, tá? X10, V5, XV15. Beleza? Então, brevemente, tá? Essa aula só com algumas questões para vocês conhecerem um pouquinho do feudalismo. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido bastante coisas nessa aula, tá? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.